Olá, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos aqui com a presença da cantora, da compositora, no episódio 9. Quero que vocês celebrem junto comigo a cantora Rafaela Monteiro. Tudo bem, Rafaela? Paz de Cristo. Gente, ó, o João é meu sobrinho, hein? Tô bem à vontade aqui com ele. Rafaela, é um prazer te receber aqui. Nossa, Quero alegria é desejar minha. para você. Pode ficar à vontade. Sinta-se em casa, né? E queremos começar. Conta um pouquinho pra gente da sua história, da sua trajetória com a sua caminhada com Deus. Conta pra gente aí. Eu vou falar com você, o rolo é grande. Mas eu vou tentar resumir aqui. Pode ir lá, vamos lá. Eu sou nascida e criada, né, no Evangelho, para honra e glória de Jesus. Só que assim, eu sou um milagre. Amém. Um milagre mesmo de Que lindo, Deus. amém. Porque o que acontece? Eu nasci com 2 tumores, né? Um na Nossa. cabeça e um no pescoço. E a minha mãe contou para mim que quando aqueles tumores vieram a estourar, eu vinha a óbito. E uma tia minha mãe até então não era crente, né? Não servia ao Senhor. Uhum. E uma tia minha, por nome de Maria Helena, é que orou por mim, pedindo ao Senhor que, se fosse da vontade dele, que ele me devolvesse o fôlego de vida, Meu Deus. para quando eu tivesse uma jovem, eu pudesse louvar o nome dele. Por quê? Porque essa tia minha amava louvar. Ela era nova convertida, mas ela se converteu através de um louvor. E hoje ela até faz músicas também, né? E o que acontece? Ela desejava que o Senhor cumprisse na minha vida esse ministério. Mas ela falou, Senhor, se não for da sua vontade, console o coração da minha irmã, os nossos corações. E ela falou que eu já estava gelada, já estava roxinha. E o Senhor ali, para honra e glória de Jesus, me devolveu a vida. Meu Deus, amém. Mas assim, o mais interessante é que quando eu nasci, a minha mãe falou que o parto, eu tive que ser tirada a parto de ferro, né? Porque não dava tempo de vir aqui para Vitória. Eu nasci na cidade aqui de João Neiva, né? Interior do nosso estado, Espírito Santo. Uhum. E a minha mãe conta que ela não tinha passagem para o parto normal e eles optaram por esse tipo de parto. E diz ela que ela não sabe se é por causa daquele aparelho. Eu nasci com o rosto deformado. E até isso o Senhor endireitou. Colocou meu rosto num lugar, me devolveu a vida e também me curou de um problema de coração. Nossa, a história já começa Já com começa um milagre. Já assim, começa aqui, ó. com um milagre. Com um milagre, né? Entendeu? E passou os anos, né? Eu, desde criança, né, frequentando a igreja, teve um período da minha vida que eu tive que caminhar sozinha, né? Meus pais pararam de ir, né, de frequentar a igreja. E eu fui caminhando, desde criancinha. Cantei nas crianças, cantei nos adolescentes, grupos, né? nos grupos da igreja, mas eu nunca imaginava, João, que o Senhor tinha interesse comigo na área do louvor. Aleluia. Por quê? Porque eu não tinha voz para cantar. Essa voz que as pessoas ouvem hoje, eu não tinha essa voz. Foi outro milagre que o Senhor operou na minha Além vida. da cura do tumor. Isso, de ter me ressuscitado, me devolvido a vida, o Senhor também fez essa obra em mim. Porque o que acontece? Eu tinha vontade era de pregar. Perfeito. E até hoje eu sou apaixonada pela palavra do Senhor, pela uma pregação bíblica. Tanto é que Deus sabia que eu não tinha como pregar, ele preparou um esposo pregador para mim. Isso agora. Olha só como é que Deus, como é que Deus faz as coisas. Pastor José Monteiro. Gente, meu marido. Aí o que acontece? E assim, o Senhor faz tudo perfeito. E quando eu tinha 15 anos de idade, infelizmente, eu me esfriei. Eu passei por um processo espiritual, né? E eu acabei esfriando, né? E fiquei afastada da igreja por 2 anos. Mas assim, neste período, o Senhor, ele me guardou. Ele não permitiu que eu me aprofundasse na prostituição, nem nas drogas, nem na bebida. Eu simplesmente esfriei por conta de não me aprofundar justamente na palavra. Entendi. Eu comecei a faltar à escola dominical. Vou dar um recado, gente, não falta escola dominical, não. Fica atento vocês não aí. Não falta escola dominical, não. Não falta culto. De manhã nos domingos. Aqui, ó, de ensino bíblico, não, Isso porque aí. a gente só fica alicerçado pela palavra do Senhor. É verdade.
Então, por falta de eu não ter aquela estrutura bíblica, eu frequentava muitos montes, né? Nada contra monte, tá, gente? Para não gerar polêmica aqui. Mas assim, o que acontece? Eu não era acostumada, né, com aqueles movimentos ali e tal, com aqueles mistérios. E, infelizmente, eu achei que eu tinha cometido o pecado de blasfêmia por não achar que determinada pessoa que estava ali, né, no caso, no movimento, veio na minha mente que aquilo não era Deus. Entendi. E eu não falei com ninguém, sem estrutura bíblica, achando que tinha cometido um pecado de blasfêmia. Eu me esfriei, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo comigo. E foi por acaso, assim, né? Do nada. Eu falei, eu não vou mais para a igreja. Na minha consciência imatura, eu achei que eu tinha blasfemado. Foi aí que o adversário aproveitou, né, esse cenário, a oportunidade da minha falta de estrutura bíblica, e eu me esfriei. Mas o Senhor, em todo o tempo, Ele me guardou. Aleluia. Todo o tempo o Senhor... eu costumo dizer que a pessoa hoje, quando ela se afasta da igreja, da presença do Senhor, ela pode estar sorrindo tanto que for para você. Ela pode falar que ela gosta de ficar naquela situação, mas dentro do coração dela, ela sente a falta da presença do Senhor. É verdade, aleluia. Entendeu? É enganoso, né, Rafael? Isso. O estereótipo, né? Ele pode até dizer que alegra, né? Mas não, por dentro, mas né? nada substitui a presença do Senhor na vida de alguém que já serviu ao Senhor. É verdade. De alguém que já teve uma experiência com Deus. Igual quando eu tinha 13 anos de idade, antes disso acontecer, eu vivi uma experiência assim que só um crente que crê no sobrenatural de Deus para acreditar no que eu vou falar. O que acontece? Eu queria muito me batizar no Rio. Porque chegaram para mim, gente, eu tinha 13 anos de idade. Chegaram para mim e falaram assim, olha, o batismo no tanque não é válido. Porque Jesus se batizou foi no rio, não foi dentro de tanque. E ainda a pessoa, tadinha, na ignorância dela, falou assim para mim, os seus pecados não vai ser levado embora. Desse jeito. E eu do tanque. E eu olha só, gente, e eu acreditei piamente naquilo, João. Eu acreditei muito naquilo ali. E eu fiz campanha a semana toda de jejum e oração, você acredita? Para Deus não deixar chover no dia, porque o pastor falou assim, olha, se chover, a gente vai batizar no tanque, que era na igreja do sogro dele, que na nossa igreja não tinha tanque. Agora, se não chover, nós vamos fazer o batismo no rio. E eu fiquei a semana toda. E a semana toda, João, chovendo. Chovendo, e eu orando, Senhor, não deixa, não deixa, Senhor, não deixa que no dia. Não, menino, o que acontece? E eu tinha fixado aquilo na minha cabeça. Só o que aconteceu? O interessante é que, como choveu a semana toda, o Rio Santa Maria, ali de Nova Rosa da Penha, ele ficou muito cheio. E eu lembro que quando o pastor desceu, o pastor que já não era muito grande, ele foi ficando menor ainda, porque o rio estava muito cheio. E eles viraram para mim e falaram assim, Rafaela, esse rio está muito cheio, você não sabe nadar e você não vai poder se batizar. E eu já estava triste porque eles fizeram uma bainha desse tamanho no meu vestido, que eu era menor de todo mundo. Gente, eu sou pequena até hoje, mas eu era muito menor do que eu sou hoje. Aí fizeram uma bainha desse tamanho no meu vestido. Aí eu falei, já fiquei triste por causa daquilo, que eu queria o vestido longo e tal, como todo mundo tava. E eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu não acredito que eu não vou me batizar. E era 27 pessoas naquele dia. Nossa, e eu vendo todo mundo descendo, se batizando e ansiosa para chegar a minha vez. E a igreja estava toda lá. E eu lembro que mesmo assim, eles falaram, não, os irmãos vão levar ela até o pastor, qualquer coisa, ele segura ela e o pastor mergulha ela e pronto. Perfeito. Importante você batizar dentro do rio. Eu quero mergulhar nesse rio Isso aí. Se passar mal, alguém socorre. Exatamente, mas eu queria me batizar no rio. E assim, eu me emociono só de lembrar disso. Porque na hora que eu desci, João, eu sentia as pedras. Mas teve uma hora que eu não senti mais nada.
Era como se os meus pés flutuassem debaixo daquele rio. Eu nunca vou me esquecer disso. E eu fiquei... Só eu senti aquilo ali. E na foto eu tô quase do tamanho do meu pastor. O Senhor me preservou como se eu estivesse flutuando debaixo daquele rio. Eu acredito. E os irmãos que me levaram até lá, eles não entenderam nada, porque como é que Como pôde, né? Eles só estavam me guiando, eles não estavam me segurando para me manter de pé. E quando o pastor me mergulhou, que ele falou, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na hora que ele me levantou de volta, um raio de luz do sol bateu em cima de mim. E tem a foto para provar. O raio de luz batendo assim do sol. Eu acredito, eu creio. E na hora que eu saí, Deus tomou uma senhora idosa que eu nunca vi na minha vida até então. Ela virou e Deus tomou ela em profecia e falou assim, filha, eu enviei o meu anjo para segurar os seus pés debaixo desse rio para você não se afundar. Aleluia. Porque eu atendi o seu pedido. Glória a Deus. Então, assim, pode ser que para alguém seja muito pequeno. Não seja nada. Tipo assim, gente, o que que tem? Não custa nada a pessoa se batizar num tanque, mas para mim... Mas Deus, como pai, isso, Rafael, né? Ele decidiu. Exatamente. Foi o zelo, né, do Senhor. Deus viu que eu estava levando aquilo muito sério. Muito sério, né? A sua petição estava chegando no coração de Deus. Porque na minha mente, na minha inocência, vamos dizer assim, eu acreditava piamente que os meus pecados ia ser tudo levado embora. Entendeu? Hoje eu entendo, entendeu? Mas na época eu não entendia. Deus honrou. É isso que o milagre ali ocorreu, que você foi sustentado pelo anjo. Entendeu? E eu nunca vou esquecer, entendeu? Isso foi com 13 anos. Com 13 anos de idade. Aí passou, né, o tempo. Aí eu vivi essa experiência que eu te falei dos 15 anos, que eu comecei a faltar a EBD, eu comecei a faltar aos cultos de ensino, porque eu queria, né, só dom, e eu não tinha sabedoria para lidar com aquilo, e eu acabei, né, achando que eu tinha cometido esse pecado por julgar uma pessoa que estava lá no movimento, que aquilo não era Deus, e eu me esfriei. Mas o Senhor me guardou por misericórdia. Amém. O Senhor me preservou, né? E eu lembro que quando eu tinha completado, estava para completar acho que 17 anos, eu acho que eu ainda não tinha feito, estava perto de completar 17. Eu lembro que uma amiga minha virou para mim e falou assim, Rafa, eu quero te convidar para você ir na oração na casa da irmã Dorinha. Irmã Dorinha é uma irmã que mora uma rua depois da casa da minha mãe, no bairro de Santana. E ela fazia muitas orações no sábado de manhã na casa dela. E essa minha amiga chegou para mim e me convidou. Aí eu falei, tá tendo oração? Eu falei, eu acho que eu vou. Aí eu encontrei com a filha dessa irmã. E eu perguntei a ela, né, e diz ela que ela ia mentir para mim. Olha só como é que é as coisas. Ela falou comigo depois, ela até me pediu perdão, que ela falou que a oração era à tarde para eu não ir. Diz ela que na hora que, olha só, diz ela que na hora que ela ia mentir para mim, ela ouviu uma voz falando com ela, ai de você se você mentir para ela. Meu Deus. Diz ela que ela ouviu nitidamente uma voz falando com ela. E ela, eu percebi que ela ficou meio transtornada na minha frente, ela falou, não, é de manhã, pode ir lá. Aí depois ela falou comigo, ai Rafa, você me perdoa, eu ia mentir para você e tal. Eu falei, meu Deus, que situação, Jesus. Aí nisso, eu cheguei lá e tinha uma missionária lá que dirigia a oração, ela dirigia, né, o culto, a pregação. E eu lembro que eu fui com uma amiga minha, uma outra amiga minha foi comigo. E essa irmã, eu nunca tinha visto ela na minha vida. Deus usou ela para profetizar tudo que essa minha amiga vive hoje. Isso tem muito tempo. Muito tempo. Ela estava num processo terrível, o marido dela tinha ido embora de casa. E ela estava naquele vale, assim, criando a menina, horrível. Entendeu? Nossa, só Deus para entrar. Sabe aquelas causas que é só para Deus? Só Deus resolve. Só Ele. Só Deus resolve. Perfeito. Menino, e eu sabia de todo o processo que ela estava passando. Porque desde 12 anos eu frequentava a casa dela.
E eu falei, gente, realmente é Deus que tá falando na boca dessa mulher. Ela não sabe de nada. Menino, quando ela acabou de profetizar para essa minha amiga que ela ia seguir adiante, ela voltou e ela olhou para mim. Aí, naquilo ali, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, nossa. Você acabou de falar com ela, né? Entregado alguma coisa. Eu falei, nossa, ela vai saber que eu tô afastada agora. Entendeu? Eu falei, aquele temor, né? Eu fiquei com medo. Eu falei, Jesus, eu acho que eu vou ser envergonhada aqui agora. Eu pensando, né? Que nada. Por isso que você tava falando da paternidade de Deus. De Deus. Deus realmente é o nosso Pai. É verdade. Porque eu achava que eu ia receber uma exortação ali por estar afastada, né, da igreja, perfeito, né? Isso aí, ser constrangida. E, na verdade, o Senhor me tratou como filha. Como se eu nunca tivesse saído. O Senhor tomou ela e falou bem assim, olha, o Senhor manda te dizer para você fazer um propósito com ele durante uma semana, pelas madrugadas de oração e jejum. Porque o Senhor quer falar algo pessoalmente com você. Meu Deus. Ele vai te mostrar algo e ele vai te falar algo. Aí eu falei, nossa, eu tô bem com Deus. Eu pensei assim, né? Falei, gente, só que o que aconteceu comigo é que eu já tinha voltado para o Senhor. Eu só não tinha confirmado diante da igreja, das pessoas. Entendi. Entendeu? No seu particular, no seu secreto, isso, eu já estava atuante ali. Isso, eu já estava com aquela coisa assim de me entregar perfeito, totalmente para o Senhor novamente. Perfeito, E eu lembro que eu fui cumprir, porque eu senti muito Deus naquelas palavras. Eu comecei, João, primeiro dia. Nas madrugadas. Nas madrugadas. Comecei o segundo dia. E eu sentindo algo diferente. Mover, né? Diferente dentro de mim. Era como se o Espírito Santo de Deus estivesse me restaurando por completo. De dentro para fora. Aleluia. Quando foi do 4º dia pro 5º, esse testemunho que eu vou falar com você e que o pessoal vai assistir, Deus me deu o privilégio de eu contar isso para a cantora Cassiane. Ela tinha lançado recentemente o CD Com Muito Louvor. Perfeito. Aquele CD foi um divisor de águas na minha vida. O meu vizinho era da igreja quadrangular. Ele é até hoje, né? E ele comprou esse CD. E eu limpando a casa, ele morava literalmente do lado da minha casa. Dividia assim, só um muro assim, quase que encostado. E eu ouvia, porque ele botava alto, né? Aí eu falei, Rodrigo, você comprou um CD da Cassiane, é lançamento, né? E falou, Rafa, eu vou te emprestar para você ouvir e ver o encarte e tal. Aí eu falei, eu quero. E nisso, o que acontece? Há mais de 20 anos atrás, quando a gente voltava para Jesus, a gente ficava 6 meses de observação. Essa galera nova aí pode falar pra esse pessoal não sabe aí disso não. Entendeu? Mas eu fiquei 6 meses de observação para poder voltar a cantar no conjunto dos jovens, né? Perfeito. E eu não julgo. Que é pra ver mesmo, ser isso mesmo. Eu não julgo porque isso me forjou. Não, acredito. Isso me fez bem, né? E eu entendia, né? Porque a partir do momento que você escolhe ficar naquela denominação evangélica... É porque você concorda com as diretrizes daquela igreja. É o que Josué fala. Eu não posso estar dentro do mesmo barco e remar ao contrário. Perfeito, ótimo. Se eu estou dentro daquele barco, eu tenho que ajudar a remar na mesma direção. Então, eu nunca vi problema para isso. Ótimo, então, perfeito. Eu falei, pastor, eu vou ficar os 6 meses de observação. Aí, o que acontece? Me deram a pasta dos jovens. E falaram assim, já que você já vai ficar em observação, você já prepara a sua pasta. Eu escrevi não sei quantos hinos à mão. À mão. Entendeu? Porque hoje, naquela época, eu não tinha computador, né, chefe? Não sou tão velha assim, não. Mas não tinha, entendeu? Não, perfeito ali, ó. Né? Okay. Era tudo na mão. Ótimo, excelente. Todo mundo fala que eu tenho uma letra bonita. Aí, ó, tá vendo? Acho que de tanto que eu treinei. Aí, enquanto isso, que eu tava fazendo a cópias ali dos louvores, era aquela pasta preta, grandona, eu fui ouvindo o CD da Cassiane.
Aí foi tocando, né? Os hinos e tal. E assim, não é exagero. Eu tenho testemunhas, tá, gente, para provar isso. Mas quando eu começava a cantar, as pessoas falavam assim: Rafa, não me leva mal, mas não é o seu dom, entendeu? Não é seu talento. Nossa, né? Igual minha mãe falava: minha filha, não insiste com esse negócio, não. Entendeu? Minhas irmãs reclamavam, os vizinhos, porque eu sempre tive muito agudo para falar, né? Aí eu cantava estridente, aí os vizinhos falavam, hein, pá, abaixa essa voz, entendeu? Porque eu botava o som altão e todo desentuada. Minha filha, toda desentuada, não tinha aquela voz, né? Trabalhada, impostada, uma voz impostada. Eu era muito desafinada, né? Muito desentuada. Eu falo que uma taquara rachada me colocava no bolso e ainda me dava tchau. Tipo assim, eu dou um show em você, entendeu? Tipo assim, sem exagero, gente. Tanto é que quando eu ia na igreja dessa minha amiga, que estava lá presente nesse dia da oração da casa da irmã Dorinha, o pastor, né, pastor Gelson, de Santa Fé, Campo Grande, ele me chamava para cantar, mesmo sabendo que eu não tinha voz. Meu Deus. E a mocidade dele era imensa naquela época. Então, sim, os jovens lá cantavam muito bem, Voz da Verdade, Equipe Obra de Amor, sim, entendeu? Sim, essa estrutura de louvor. Isso, então eles cantavam muito bem. E ele me botava para cantar. Eu lembro que quantas vezes isso aconteceu comigo. Os tocadores ficavam tocando e eu não aguentava cantar, eu ficava glorificando. E eu ainda... Você sabe o que eu tentava cantar? Shirley Carvalhais. Você tem noção, Shirley Carvalhais, aquele agudo lá nas alturas, e eu ainda insisti em cantar Shirley Carvalhais. Eu não conseguia. Nossa! Aí ficava tocando, eu ficava assim, igreja, dá glória a Deus, aleluia! Eu tinha 12 anos de idade, quando isso me aconteceu. E ele falou pra mim, olha, tem pessoas aqui que tá reclamando que eu tô te dando oportunidade, minha filha, mas eu vou continuar te dando. Porque é o Senhor que está me mandando eu fazer isso. Aleluia, né? Aí eu falei, mas pastor, eu entendo se o Senhor não me der. Porque aqui é muita gente que canta muito bonito. Ele falou, não, minha filha, mas Deus tem algo na sua vida. Ele falou desse jeito para mim. Meu Deus, hein? E quando passou os anos, que eu estava lá na sala da minha casa, ouvindo o CD da Cassiane, com aquela voz, de repente o Espírito Santo de Deus me visitou na sala da minha casa. E foi justamente naquele louvor dela assim, fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo agora, fogo santo do Senhor. Ai, que lindo. E de fato, o fogo santo do Senhor veio sobre mim naquele dia. Aleluia. E eu revestindo mesmo. Eu tive a sensação, João, como se eu fosse aquela sarça de Êxodo. Perfeito. Que Moisés viu. Pegando fogo e não se consumindo. Perfeito. Porque eu olhava para mim e eu via algo realmente me queimando. Cobrindo, te queimando. Me queimando o pé e a cabeça. Aleluia. E a sala da minha casa era uma casa muito simples. Né? As paredes não eram umas paredes bonitas. Casa muito antiga. E eu olhei para as paredes, elas ficaram um branco inexplicável naquele dia. E foi quando de repente eu senti uma mão entrando dentro da minha garganta. Meu Deus. E movendo as minhas cordas vocais de lugar. Aí na minha mente eu perguntei, Senhor, o que é isso? Foi quando eu ouvi nitidamente a voz, né? Uma voz poderosa. Uma voz mansa ao mesmo tempo, inexplicável. Falava para mim, filha, eu estou ensinando você a cantar. A partir de hoje você vai louvar o meu nome. E acredite, quando eu comecei a cantar, a minha mãe e minhas irmãs foram na sala, porque elas não estavam acreditando. De onde que veio aquela voz, para você ter uma noção. Que timbre é esse que mudou, né? Para você ter uma noção, e a minha mãe tinha CD da Shirley Carvalhais com playback incluso, né? Eu lembro que tinha uma canção dela que ela cantava assim: há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar.
dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar, entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Só sei aqui porque eu já esqueci, já tem muito tempo. Eu cantava esse hino na igreja e tinha irmãos que chegavam para mim e falavam assim: ô irmã Rafaela, que coisa feia que você tá fazendo. Meu Deus. Aí eu falava assim: que coisa feia o quê, irmão? Você tá botando CD lá e dublando lá na frente? Desse jeito. Você acredita que eu cheguei a passar por isso? Por dublador. Por dubladora. De tanto que Deus mudou a minha voz. Você vê, né? As pessoas não acreditavam. Não acreditavam. Que houve essa mudança do céu, né? Sobre a sua casa. Todo mundo que me ouvia ficava assustado. Eles perguntavam pra mim o que tinha acontecido comigo. Não, 2 observações que eu tenho pra dizer, né? Infeliz é essa pessoa, né? E segundo, qual que é o problema se você cantar essa cantora? Qual que é o problema? Se você cantar, você não tá ali pra adorar? É a pergunta que eu tenho pra fazer. Se você tem esse pensamento, qual o problema, né? Se você cantasse. Se você estivesse dublando mesmo com a cantora. Estranho, né? Essa observação dele também não... menino, eu não tinha parado pra pensar problema nisso, não, que né? você tá Da cantando, pessoa... vai que a pessoa não saiba a letra toda. Eu vou cantar com a cantora. Eu já fiz isso, quando eu era na mocidade. Cantava com o cantor. E qual que é o problema? Eu tô adorando do mesmo jeito. Se você canta no playback ou se você canta com o cantor, amém. Continue adorando ao Senhor. É verdade. Não, eu de nunca tinha parado pra pensar de maneira nisso. nenhuma. Que pena, infeliz foi esse pensamento desse homem, porque primeiro não vai te ajudar, tá te criticando. Segundo, era pra estar adorando junto com você, não tá adorando, tá observando o que você tá fazendo. Totalmente errado. Mas totalmente olha, infeliz. depois que o Senhor fez isso na minha vida... Foi uma surpresa. Que lindo, Rafaela, olha, que lindo. Deus, ele ministrou nas suas pregas vocais, né? Sim, dentro da sua casa. Sim, Aleluia. Foi algo assim... muito forte mesmo, né? inexplicável. De inexplicável, né? E do improvável, né, Rafaela? Do Sim, improvável. porque tipo assim, ninguém... Porque eu sempre fui aquela pessoa... gente, eu não tô falando por mal não, tá? Uhum. Mas eu sempre fui aquela pessoa de não ser notada. Perfeito. Dentro da igreja. Ok. Né? Mas era disponível. Sim, porque o que acontece? Como a minha mãe não congregava comigo, que eu ficava sozinha... Então, assim, as pessoas não se atentavam. Mas eu estava sempre lá nos cultos. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar. Eu passei anos da minha vida usando roupas emprestadas dos outros. Eu cheguei a ficar 4 anos com um par de sandália só. E eu não estou aqui para falar que isso me torna mais crente que alguém. Entendi. Mas nunca foi empecilho de eu ir para a igreja. Meu Deus. Você tá entendendo? Entendi. Perfeitamente. Então, assim, o que acontece? E eu, assim, quando tinha evangelismo, eu participava do evangelismo. Entendeu? Quase não ia ninguém, mas eu ia para lá. Porque, assim, eu sempre, desde a minha infância, porque eu cresci num lar muito difícil. Muito difícil, João. Entendeu? Eu presenciei, assim, cenas, assim, que infelizmente, né, eu carrego até hoje na minha mente. Se você tivesse a opção, você não gostaria de ter vivido aquilo, porque o que acontece? O meu pai, né, que era o meu padrasto, né, que é o pai do Carlos, né, que eu considero como pai. Ele, infelizmente, por ele não ter ficado na presença do Senhor, ele acabou indo para a questão do alcoolismo, né? Sim. E a minha mãe também, por não vigiar, né, não ficou na igreja também. Então começou a ter muitos conflitos ali dentro e eu presenciei muitas agressões, né? Então, assim, desde criancinha, eu assistia essas cenas, entendeu? Aí de madrugada era eu que tinha que ir lá na casa da irmã, que eu ia para a igreja também com as filhas dela, para pedir socorro, para poder socorrer minha mãe. E eu ficava de madrugada na rua. Sozinha, uma criança, entendeu? Cenário, né? Olhando assim para o céu, eu lembro que eu olhava para o céu, sozinha, sentada no meio-fio, esperando minha mãe chegar. Quantas vezes eu presenciei cenas horríveis. Então, assim, eu não sei se é porque todo mundo sabia do histórico da minha família, mas eu não me achava que eu era notada. Entendeu? As pessoas, assim, quase não conversavam comigo. Eu te digo mais, talvez interiormente nem quisesse ser notada por causa dessa situação. Ser notada por uma coisa negativa dessa, ninguém quer.
Entendeu? É verdade mesmo. Aí o que acontece? Então, assim, para você ter uma noção, a igreja que eu congregava, eles vieram saber que eu canto, tem o quê? Tem uns 5 anos atrás, amor, que Josué foi pregar lá, que eu fui, todo mundo tomou um susto. Porque eu nunca tinha solado nada na minha vida. Tipo assim, eu não tinha oportunidade, entendeu? Mas o que eu falo aqui, para quem estiver assistindo, que se verdadeiramente Deus tiver algo na sua vida, seja em que área que for, Ele vai fazer independente de oportunidade ou não. Aleluia. Eu creio nisso, aleluia. Independente de Meu te Deus. ajudar, de acreditar, Deus vai fazer. Porque a vontade dele é soberana. Aleluia. E ninguém frustra os planos de Deus, os propósitos de Deus. Por isso que eu falo, hoje você não precisa correr atrás de nada. Não estou falando que você não tem que fazer sua parte em questão Mas a de... bênção te alcança. Mas sim, É isso. se verdadeiramente Meu Deus. Deus tem algo com você, se verdadeiramente Ele te fez uma promessa, Ele vai se encarregar de cumprir aquilo. Aleluia. Ele Aleluia. vai fazer. E o que você falou muito interessante de que se não tiver oportunidade, porque na mesma hora que você falou isso, dentro de mim falou, porque ele é a oportunidade. Ele cria oportunidade. Exatamente. Porque eu quero dizer até pra você que tá nos ouvindo agora, com certeza você tem essa história, eu sou engenheiro eletricista recém-formado agora. E você que faz engenharia ou faz qualquer outro curso, você já teve pessoas, né, familiares ou não, que elas não mostram o lado bom. O seu filho, por exemplo, né? Não mostra o lado bom da graduação. Ah, mas você vai se formar nisso pra quê? Não tem emprego. Você vai se formar por quê? Porque não tem renda ou não tem oportunidade. E se você dá ouvido a essas pessoas que se tornam opressoras, você não começa ciclo nenhum na sua vida. Você não começa nenhum sonho, porque sempre tudo vai ter empecilho. E graças a Deus, me formei com a ajuda dos meus familiares, né? Em incentivos, em começar esse ciclo e terminar. Não dei ouvido à voz do opressor, sou recém-formado e graças a Deus eu tenho um emprego na minha área. Aí, Deus é fiel. Porque ele criou a oportunidade. Exatamente. Ele criou a oportunidade. Exatamente. É isso que eu tenho para dizer para você e reafirmar o que você está falando. Que ele se encarrega mesmo do que tem que fazer. Agora, o nosso papel é aquilo que você falou, é de permanecer. Estar disponível e permanecer. Porque a parte dele ele vai fazer, você pode ter certeza toda disso. certeza. E assim, Aleluia, é verdade. as críticas, eu costumo dizer que são os amassadores de barro. Meu Deus. A gente, infelizmente... Só anota isso, por favor. Por Rafaela Monteiro, por favor. Não, gente, repete, Não, por favor, repete. Os amassadores de barro. Muito Não, bom, eu muito apelidei os críticos de amassadores de barro, gente. Por quê? Mas infelizmente são necessários na nossa bom. Desse vida. modelo. Porque hoje, o que você é hoje, o que pela graça de Deus eu sou hoje, o que meu esposo é hoje, também contribuiu para os amassadores de barro na nossa vida. Porque, querendo ou não, eles acabaram nos moldando. Verdade. Igual, eu não Indiretamente, teria um verdade. testemunho também se essas pessoas não tivessem ter feito parte da minha história. É verdade. Entendeu? E quando o Senhor fez isso na minha vida, vieram muitas críticas em cima de mim. Inclusive, teve uma determinada pessoa que teve a coragem de virar no meu rosto, assim, na minha cara, né? Começando aqui, Falando pra mim, falou assim, olha, você não acredita nessas profecias que estão te entregando que você vai gravar CD, porque fulana e Bertana, que canta muito melhor do que você, que sai atendendo tudo quanto é igreja, não gravou até hoje, você vai gravar? Eu ouvi isso. Essa pessoa tá viva ainda? Tá morta porque tá longe de Jesus, né? Quem tá longe de Jesus tá morto espiritualmente. Muito bom, entendeu? muito bom. Só muito tá bom. vivo fisicamente, mas pra mim tá morto. Espiritualmente, Tá morto. E essa mesma pessoa chegou a falar comigo, eu nunca que eu te levaria pra cantar em algum congresso com eu pregando, porque você tem uma voz insuportável de se ouvir. Meu Deus. Mas Rafael. na verdade, Meu Jesus. mas na verdade, essa pessoa era um agente do adversário para fazer não crescer a semente
Pra dominar, né? Isso, Dominar que o essa- Senhor tinha implantado na minha vida. Perfeito. Ele foi um agente do adversário. Então, se eu fosse dar ouvido ao que ele já tinha me falado dessa forma, eu não teria dado prosseguimento. Eu não teria dado continuidade. Sem os amassadores de barro. Isso, então assim, e Não, hoje... fidelizou. e Nunca o- mais você vai ouvir falando críticos. Não, vai ser Não, é amassadores de barro, gente. Perfeitamente. Aí, o que acontece? O que acontece? Então, o Senhor, independente da opinião dele ou de quem quer que seja, o Senhor cumpriu a promessa. Para a glória de Jesus, eu falo isso. Eu tenho 2 CDs gravados. Aleluia. Entendeu? Fiquei um período, sim, sem gravar. Fiquei 7 anos sem gravar. Foi um momento que eu passei de frustração. Todo mundo está sujeito a passar Com por isso. certeza, né? Né? Com Isso faz certeza. parte da nossa Do processo, caminhada. claro. Entendeu? Mas eu glorifico a Deus que diante desse processo todo, o Senhor me fez tornar uma compositora. Aleluia. Entendeu? É o que Josué fala. A dor, ou ela vira sua coveira, ou ela vira sua professora. Você tem que aprender com aquilo que você está vivendo. Você sempre tem que extrair. Tem que filtrar alguma coisa, né, Rafael? Você tem que tirar algum proveito da sua dor. Aleluia. Entendeu? Porque senão ela mata. Mata suas emoções, mata sua fé, mata sua esperança. Vem matando. Perfeito, né? Entendeu? Roubando, né? De fato, né? Tudo. Roubando. Você não pode aceitar isso. Você tem o direito de chorar, você tem o direito de se entristecer, porque você é ser humano. Mas você não pode deixar nenhuma dor e frustração destruir a sua vida. Aleluia. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Entendeu? Com a graça de Jesus, com a presença do Espírito Santo, você rompe. Amém. Aos trancos e barrancos, mas você rompe. Porque quem te renova e te restaura é o Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, gente, se eu for ficar aqui, eu tô fazendo resumo do resumo do resumo, hein, gente? É Não, mas muita Não, coisa. dá pra gente entender, perceber que o segredo da sua história, além de Deus intervir, Deus ele manifestar, né, tamanha presença, tamanha glória na sua vida, no seu corpo físico mesmo, mas a gente vê a sua inocência e disponibilidade dentro da obra. Mesmo Não sendo aprovada por muitos, né? é isso que eu vou falar agora. Mesmo não sendo aplaudida, né, por algumas pessoas, porque colocaram a técnica na frente, Sim. né? Infelizmente, né? Hoje as pessoas medem a aprovação de Deus na sua vida Pelo tanto de pelo conhecimento. nome que você tem, pelo tanto de seguidores no Instagram que você tem, por várias visualizações que você tem. Então isso é um erro gravíssimo Porque que algumas pessoas cometem hoje. é complicado. Porque tudo você isso condiciona, né? Você condiciona a presença Eu não de Deus. posso, Se eu tenho eu não poucos seguidores, posso fazer isso. Porque a gente tem que entender que dentro da nossa realidade, Deus usa cada um para na cada sua porção. para cada grupo de pessoa. Aleluia, é verdade. Então eu costumo dizer que cada lugar que eu vou, mesmo que seja uma igreja dentro do meu município que eu nunca fui, é uma promessa do Senhor Aleluia. se cumprindo. Eu vou te levar a vários lugares. Aquilo ali é um lugar que Deus está me Perfeito. levando. Mas a gente fica Não, a tão gente preso. cresce Não, a ideia. a gente fica assim, não, Deus vai soprar meu nome. É Ela- um tal de ela- soprar ela o é nome. Europa, Jesus. Tipo assim, É é um lá tal no- de soprar no o norte do nome. Brasil, Entendeu? Não, eu vou ficar conhecida no Brasil inteiro. Eu vou. Não, Deus vai me dar as nações. Meu Jesus. Aí sim é uma promessa cumprida. Não, gente, cara. não é Você- por você aí. é superlativo da Não promessa. é por aí. Tá demais. Lógico que eu Né? tenho que Deus respeitar pode. os que Deus chamou para 100. Mas se Deus me chamou para 30, não quer dizer que Deus não me deixou de chamar. É verdade. Eu tenho que servir aos 30 com fé, com amor, com humildade e, acima de tudo, com temor de Deus. Aleluia. E sempre fazer para o Senhor com excelência, Perfeito. independente de qualquer coisa. E lembrando que Porque- essa é a porção inicial, né? Isso porque, João, pensa bem comigo. Se fama,
que no caso é um nome aqui que a gente está falando, Ok, né? Se reconhecimento, isso, né? se nome, se milhões de visualizações, se milhões de seguidores fosse garantia de alguma coisa, muitos não estariam abandonando Jesus hoje. É verdade. Então isso não me dá segurança nenhuma. Perfeitamente. Porque Certeza de nada. eu tenho certeza que Deus está mais interessado em quem eu sou do que aquilo que eu faço Com certeza. diante da presença dele. Porque aquilo que você faz manifesta aquilo que você é. E no meu interior, Perfeitamente. e no meu particular com Deus, e no meu dia a dia. Exatamente. Entendeu? Perfeitamente. A gente tem que analisar muitas coisas. Com certeza. Como é que anda a minha vida com Deus? E outra coisa, com qual intenção que eu estou fazendo aquilo? É verdade. É realmente para a honra e para a glória de Jesus? Ou é Ou é para meu eu me nome? aparecer? Verdade. Eu te pergunto. É verdade. Com qual objetivo, né? Você tem Exatamente. o talento que Agora, Deus te deu, eu né? fico preocupada com essa geração. Porque, infelizmente, por causa do crescimento da internet, não é nada contra a internet, tá, gente? A internet é uma bênção. Alcança pessoas que eu verdade, jamais imaginaria Um alcançar. meio de comunicação tremendo. Muito, é verdade. muito. Mundial. Mas uma coisa eu falo pra você. Infelizmente, por conta do que está acontecendo nos dias atuais, porque a internet, ao mesmo tempo que ela levanta muitos que têm uma vida com Deus, mas também aparece muitos que não têm compromisso com o É Senhor. verdade. Entendeu? É Ela, verdade. infelizmente, ela traz muita coisa à tona. Muita informação. Isso. Se você não estiver ligado, você não filtrar as informações, né? Exatamente. Que você recebe, é E verdade. por Você conta- é guiado por... Exatamente. E por conta disso aí, é que hoje muitas pessoas acham que o caminho de Deus para poder fazer uma obra na sua vida através de você é só por meio da fama. Meu Deus. E não é por E não aí. é por aí. Não. Porque nós não somos medidos por isso, né? Não, de E maneira sim por nenhuma. aquilo que você cultiva Eu não em tenho secreto. coragem, João, de falar que uma moça que tem lutado para ser fiel, que está lá dentro da igreja, você está entendendo? Ok. Que renuncia às paixões da carne, que adora o Dedica Senhor seu tempo. lá no ministério de louvor da sua igreja, que aquela jovem ali não é uma bênção de Deus por ela não ser famosa, Meu Deus. Você mais que Deus não subtrai possa que usá-la, soma. que Deus não tem algo na vida dela, Ela transbordar, porque ela né? não tem nome. Eu não Se posso. outrora, né? Se outrora você foi assim, né? Se outrora era assim. Gente, É verdade, né? No ministério, né? É verdade. a gente nunca pode medir as pessoas É por verdade. causa Porque disso. essas pessoas que hoje, glória a Deus, por isso que tem o reconhecimento que o céu tem dado, já começaram lá atrás. Exatamente. Já começaram no altar de uma igreja cantando, ministrando. Exatamente. E pela glória de Deus, Deus tem aumentado, Deus tem levado. Sim, mas eu acredito que é porque é um propósito de Deus fazer aquilo Com através da certeza, pessoa. Com certeza, com certeza. Entendeu? E eu tenho que respeitar a escolha de Deus. É verdade. Eu não posso ficar questionando. E outra coisa, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Josué sempre aconselha falando isso. Nós temos que tomar muito cuidado com as comparações. Nossa, isso é horrível, sabia? Você não pode viver se comparando com ninguém. Nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu. Aleluia. E se Ele quiser te capacitar para algo maior, Ele vai Ele fazer. vai fazer isso. Ele vai fazer. É verdade. Independente de qualquer coisa, Ele vai fazer. Porque Ele faz. É o que você falou. Hoje as pessoas que para honra e glória do Senhor, dão um bom testemunho, tem um nome, Tem né? continuado, Alcança né, o muitas evangelho. vidas, elas começaram. Lá Lá verdade, atrás. Lá no início, Mas é era um mesmo. propósito de Deus estar com elas até aqui e vai continuar em nome de Jesus. Aleluia, crescendo. Porque, querendo ou não, acaba sendo uma referência para muitos, né? As pessoas olham, se espelham, É verdade. entendeu? Você falou que tem 2 CDs. Qual o nome deles? Ó, o primeiro CD é Adorado. Adorado. Eu lancei em 2010. Tu vem me ajudar ou não? Não. Não? Ah, tá. Vamos lá, então. E nessa época eu ainda não estava Era compondo, compositora. não. Pelo contrário, quem fazia a canção era o Josué. Ele fez o Glória a Adorado Deus. e ele fez o Ele é Jesus. Mas nessa época, tudo foi uma permissão, um propósito de Deus. Ok. Nessa época, o Josué falou assim, amor, eu sei que o Anderson Freire já te ajudou, porque já tinha me dado uma composição.
e outra com que ele tinha feito junto com o Dedé de Jesus. Os dois me abençoaram. E eu estava constrangida de ir atrás dele de novo. Entendi. Josué falou assim, não tem jeito. Nós já ligamos para tudo quanto foi compositor. É só o Anderson para te ajudar agora. E aí Josué ligou pro Anderson e falou a situação para ele. No outro dia, ele falou bem assim, eu quero vocês aqui na minha casa. E foi pode ser que para ele foi uma fala natural, mas foi algo profético para mim, porque ele falou assim, nós três vamos fazer essa música. E eu fui para lá, para casa dele, com Josué. E acredite, eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. O Senhor me deu um privilégio, ele no auge que ele tinha lançado o Raridade. Eu vivi o sonho de qualquer cantora do Brasil, do mundo naquele momento ali, evangélica, né? Foi em 2015, né? Pra quem não sabe, a música Raridade foi a música mais ouvida em 2015, então, exatamente. Aí sabe o que aconteceu? Chegando lá, nós sentamos com ele e de repente ele falou, grava aí. Desse jeito. Foi descendo a melodia pra ele. Assim. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu assim, meu Deus, que é isso? Eu assim, perplexa. Ele... que é a melodia da música. Grava aí. Aí daqui a pouco ele... Pode ser hoje... O que, José? Milagre. Vamos falar de milagre. Josué, fala aí as frases das suas pregações. Aí Josué falou, baseado em milagre. Josué foi falando as frases, nós fomos juntando. Ele falou, Rafa, fala uma palavra aí. Eu falava uma palavra e fizemos a música. Plano de Deus. O nome da música virou tema do CD, Plano de Deus. Mas foi algo tão forte que aconteceu naquele dia ali. Gente, eu tô resumindo, tá? Porque é muito grande a história. Que, sabe quem tava lá no dia? Aquele compositor hoje, que ele é muito conhecido, tô tentando puxar o nome dele aqui. Jesus. Falhou agora o nome dele. Mas... Consegue dar alguma fisionomia, estereótipo dele? De Paula, negócio de Paula. Peraí, George de Paula. George de Paula tava lá. George. De Paula. De Paula, isso mesmo. Tava lá. Só que nessa época, ele não tava compondo com tanta facilidade e tal. Ele tava bem no começo. Foi algo tão forte que impactou a vida dele. Aquele homem hoje faz composições que a gente ouve aí, que quando você vai ver, ele que fez, de Bruna Carla, de vários cantores verdade. Renomados. Deus levantou ele naquele dia. Através daquela música. Disso que aconteceu ali. E para você ter uma noção, na hora que tava ele compondo essa canção, veio outra melodia de uma canção para Aline Barros. 2 canções numa experiência só. Meu Deus. Isso que eu tô falando, foi algo muito forte. Perfeito. Que é aquela canção Esperança. Sinto florescer ao cheiro das... Essa composição desceu pra ele lá, a melodia. Ele falou, essa aqui é pra Aline, que o Senhor tá direcionando. Tá direcionando aqui. Perfeito. Essa aqui é pra você. E fizemos ali, foi algo muito forte, muito maravilhoso. Meu Deus do céu. Foi assim... Você vê... Nossa. E a partir daquele momento ali que eu acredito que o Senhor me deu a questão de eu compor. Só que só foi florescer 7 anos depois. Porque eu precisava passar por um processo de restauração. Ok. Entendeu? Me levantar no sentido de voltar a querer gravar novamente. Porque eu, assim, estagnei no sentido de querer gravar. Ok. Entendeu? E o Josué, por isso que eu falo, é muito importante você casar com uma pessoa que, além de ter temor de Deus, eu falo isso para a glória de Jesus. Meu marido, ele não é só uma bênção em cima do altar. Ele é uma bênção dentro de casa. Meu marido é o meu melhor amigo abaixo do Espírito Santo. Glória a Deus. E ele notou... Mandou um beijo aqui. Aqui. Ele notou que eu tava meio que num automático. Porque isso é um perigo que ronda a gente. É verdade, né? Que você não se dá conta. Não percebe. Porque você se acostuma tanto a fazer aquilo ali...
Que é mais uma vez. Que você não deixa de orar, você não deixa de fazer seus devocionais, mas você não encara aquilo com tanto amor mais. Tá muito rotineiro, né? Isso, você tá entendendo? Entendi. Ele falou assim, amor, você tá cantando muito no automático. Eu não vejo mais paixão em você com relação ao ministério. E eu não estava me dando conta. Porque a frustração meio que me anestesiou. Entendeu? Com esse tipo de discernimento, que eu não tive esse tipo de discernimento. Mas quando ele me falou, me deu aquela luz, me deu aquela despertada. Falei, gente, é mesmo. Eu preciso voltar a amar o ministério. Eu preciso voltar a sentir aquele entusiasmo, aquela paixão novamente. Foi aí que o Senhor me deu a Vem Me Ajudar. Nossa, caramba. Entendeu? A Vem Me Ajudar nasceu. Depois dessa experiência com o De pessoal tudo lá, isso aí. Depois de 7 anos. 7 anos. Nossa. Eu estava no culto da minha igreja. Uhum. Um pregador, que é o David, né? Um dos pregadores lá da nossa igreja, o evangelista David, ele pregou sobre a viúva de Naim. E o interessante é que eu estava sentada no banco e o Senhor falava no meu coração, eu vou usar ele para falar com você. E ele chegou depois do culto, ele foi embora, ele voltou e falou, Rafa, eu não posso ir embora sem te falar algo, mas é algo tão pequeno, só pode que você vai entender o que eu vou te falar. Eu falei, pode falar. Ele falou, o Senhor está ressuscitando os teus sonhos hoje. Eu falei, eu já entendi. Aqui brotou, sabe? Aquela Perfeito. coisa do meu coração. Ressuscitou tudo. Meu Jesus. Aí nisso eu falei, gente, eu vou compor sobre a viúva de Naim. Aí aquela história ali, na verdade, é a minha história. Dentro do contexto da viúva de Naim. Uhum. Porque ali, o milagre é Jesus ressuscitando o filho dela. Na minha vida, é as promessas. É os sonhos. Aleluia. É algo que um dia morreu para mim. Mas que o Senhor... E ficou no passado, esquecido, né? Que o Senhor chegou na minha Naim e ressuscitou. Aleluia. Foi a primeira composição que o Senhor me deu. Naim, né? Isso. Tanto é que o meu saudoso pastor, Pedro Lírio, eu gravei, né, no celular e levei, deu tempo dele ouvir, não produzida, mas deu tempo dele ouvir, ele virou para mim e falou exatamente o que você acabou de me falar. Ele falou, é a sua Naim, né, minha filha? Eu falei, é, meu pastor, é a minha Naim. Caramba. Meu Deus. Aí, impactante. né, menina? Aí o que acontece? Nisso, eu vou cantar de novo. Ela já nasceu de uma pregação do Josué. Só pra entender. Então, teve esses 2 CDs, depois Vem Me Ajudar, Isso. que é um single seu, depois de 7 Isso, anos. com o meu primeiro clipe. E aí depois de quantos anos veio Eu Vou Cantar de Novo? Não, aí eu vou cantar de novo, veio depois de 2 anos. Do Vem Me Ajudar. Isso. Perfeito. Que é Entendeu? o seu segundo single. Isso. Perfeito. Porque o que acontece? Eu não sou como o Anderson, né, gente? Que simplesmente... né? O que acontece? Uhum. Pra mim, vem descendo as partes. Eu gravo e depois eu faço Você aquela... junta, né? Você eu junta as estrofes. Isso, perfeito. eu faço Faz o aquela coro, montagem e tal. vem a melodia, Aí eu super chego entendo pro você. marido e falo, o que você achou disso aqui? Entendeu? Aí ele fala, não, se fosse você... Trocava essa palavra, substitui esse negócio. Eu tenho morro de medo de gravar Ele faz ali heresia, a né, parte da gente? fonética, da parte da... E eu morro de medo de gravar heresia, né? Então eu falo assim, amor, Não, isso aqui isso tá aí, certo. isso aí. Ele falou, não, pode gravar e tal. Aí ele me ajuda muito, né? Então o que acontece? Aí eu vou cantar de novo, como eu tava falando, ela já nasceu de uma pregação que o Senhor deu a ele. Ele tava pregando em Aracruz, no congresso de irmãs, né, na Assembleia de Deus Cristo Vive, e lá ele pregou sobre Isaías 54, né, amor? Se não me falha a memória. Ó estéreo, que não deixa as luzes e tal. E dentro dessa mensagem foi que o Senhor me deu a melodia e o trecho do coro da Eu Vou Cantar de Novo. Aí depois ela ficou guardada, né? E eu fui cantar. E o Josué foi pregar na igreja da dupla Gislane e Milena. No caso da Milena, né? Também é do estado também aqui. Hã? Elas são do estado também, se não me engano. Sim, né? elas são de Piúma. Uhum. A gente teve lá, na igreja dela, que é a Batista Moriá, acho que é Moriá. E lá estava justamente tocando naquele dia o produtor do Anderson Freire ganhou o Grammy Latino, que é o Janderson,
Olha só como é que Deus foi trabalhando. E ela, o tempo todo, ela falava comigo. Ela falava, Rafa, você tem que voltar a gravar. Você tem que voltar a lançar uma outra composição. Eu falei assim, Milena, me ajude em oração. Porque eu tô precisando terminar uma composição lá, mas não tô conseguindo. Ela falou, não, eu vou te ajudar em oração. Quando eu cheguei na segunda-feira em casa, que ela já tinha me apresentado o Janderson e tal, aí Deus testificou no meu coração que era ele que ia produzir a Eu Vou Cantar de Novo. E nisso, quando eu cheguei em casa na segunda-feira, Josué foi pregar à noite, eu fiquei em casa. Eu simplesmente pedi oração ao meu mini exército de joelhos, né? Que a gente tem que ter um mini exército de joelho, que a gente sabe que vai te ajudar mesmo em oração. A igreja do Senhor, amada, né? Que eu, oh meu Deus, eu amo a igreja do Senhor. Aleluia. Aí o que acontece? Eu fui comunicando, né? Um mini exército para me ajudar em oração. E quando eu acabei de mandar mensagem para mim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse caderno, vou apresentar esse caderno ao Senhor Jesus pro alto e vou pedir a Espírito Santo para me dar o restante dessa canção. Menino, peguei o caderno, botei para cima, pedi, Espírito Santo, me ajude a eu terminar essa composição. Foi assim. Eu fui e terminei ela. Foi a última parte? Não. Faz de novo? Não, que imaginei. Aqui, a ponte, o Senhor me deu, deixa eu ver, depois de um tempo, e ela já estava gravada, só que a parte ali do começo, mas é a tua mão que me levanta, entendeu? Ali é o que faltava. Aí foi que veio para mim. Aí eu acabei de escrever e quando eu mostrei pro Josué, gente do céu, não é que o Espírito Santo de Deus te deu mesmo? Aí eu falei, amor, eu botei o caderno pra cima. Aleluia. Eu pedi o Espírito Foi um ato Santo. profético, aleluia. Falei, me ajuda, Espírito Santo, a terminar essa composição. De Rafael. Mas assim, o que mais me impactou foi que antes de eu terminar ela, eu já estava em oração. E eu perguntei ao Espírito Santo o que ele queria falar com a igreja. E eu senti como que a voz do Senhor falava ao meu coração. Profetiza para minha igreja, porque ela foi feita praticamente pós-pandemia. Que foi um tempo muito difícil. Muito difícil. Muito desafiador. Verdade. Perdi meus 2 irmãos, como você sabe. Verdade. Em menos de 2 meses. Perdi meu pastor, que eu considerava um pai. Perdi irmãos em Cristo, pastores que eu amava. E fora o desafio de viver um tempo que para mim foi único, né? Até então, nós nunca tínhamos ouvido falar a respeito daquilo. Ver igrejas sendo fechadas, assim, não podia, da questão... Da situação, né? Delicada. Isso, que não podia ter ajuntamento de pessoas. Cultos online. Josué fez live, pregou. Nossa, Josué, nunca vi o Josué pregar tanto para live, igual foi na pandemia. Eu lembro, né? Um tempo desafiador. Um tempo muito, muito triste. E aí o Senhor me deu. Que eu vou cantar de novo. Que eu vou cantar de novo. Perfeitamente. Tudo a ver, né? Pós-pandemia. Eu vou cantar de novo. Aleluia. Então, assim... E aí, por isso que eu falo para você, ela é uma canção profética. E eu, assim, eu já ouvi testemunhos a respeito dela. E eu louvo ao Senhor que, apesar, né, de que a gente sabe que tem um lado espinhoso, que a gente não pode romantizar a questão ministerial, com né? Certeza, né? Igual, certeza. Querendo ou não, eu lancei a Vem Me Ajudar em luto. 2 dias depois que eu tinha lançado Eu Vou Cantar de Novo, perdi um grande amigo, né, também. Mas o que eu tenho que colocar no meu coração e o que você tem que colocar no seu coração, João, e quem está nos ouvindo, é que nós estamos aqui para adorar e servir a Jesus, aleluia, independente de qualquer circunstância. Aleluia, porque a honra e a glória é somente dele. Aleluia. É isso e a gente permanece, né, no caminho. Debaixo da graça, da misericórdia, dependendo dele sempre, né? Esse modelo, perfeito. Então, aproveitando essa oportunidade, gente, vamos cantar agora a música Eu Vou Cantar de Novo. Quero que você,
nesse momento, que você medite nessa canção. Se você conhece, cante com a gente aí na sua casa, onde você estiver assistindo, tá bom? Sinta-se agora à vontade, que você possa ser ministrado pela presença de Deus. Vamos Eu lá, vou Rafaela. aproveitar, lógico, né, a rica oportunidade e pedir a você que vai lá no meu canal, né? Isso mesmo, Ela já olha tá só. batendo quase 60 mil visualizações no meu Isso aí, canal e aleluia. ultrapassou, chegou a 130 mil lá no canal do Louvor dos Arrebatados, né? Que é a gravadora que eu faço parte, né? E também para você ouvir, né, gente, lá no Spotify, nas plataformas digitais. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando fortemente ao seu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar então, hein? Aleluia. Sinta-se à vontade onde você estiver. Se você quiser fechar os seus olhos nesse momento, Amém. você pode ficar à vontade. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. Amém, Jesus. Que privilégio, hein, gente? Vou cantar com meu sobrinho tocando e adorando comigo ainda. Que benção. Prazer é todo meu, hein? Vamos lá, hein? Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Hoje tem renovo, minha vitória chegará. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Terá tudo em dobro, novidade chegará. Se acontecer situações que eu não controlo mais, se eu pensar em deixar tudo Amém, e Jesus. voltar para trás, não vou me esquecer quem me sustentou até aqui. Se eu olhar para as montanhas e até questionar de onde vem o auxílio para me ajudar, não vou me esquecer que é do Senhor que o socorro vem. Mas é aí que eu sinto a sua mão me levantando e me dizendo que algo novo em mim fará. Sei que este tempo está passando e chegou a hora de cantar. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Hoje tem renovo, minha vitória chegará. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Terá tudo em dobro, novidade chegará. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Terá tudo em dobro, novidade chegará. Receba essa palavra, vai ter tudo novo. Vai ter tudo novo, vai ter tudo novo, vai ter tudo novo, Vai ter tudo novo. eu creio. Vai ter tudo novo, vai ter tudo novo, vai ter tudo novo. Eu vou cantar de novo, um novo canto
vitória chegará. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Terá tudo em dobro, novidade chegará. Mais uma vez, declare. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Hoje tem renovo, Nós declaramos, minha vitória chegará. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Terá tudo em dobro, novidade chegará. Vai ter tudo novo na sua vida, na sua casa, na sua família, no teu ministério, nos teus negócios. Eu creio que vai ter tudo novo. Vai Deus ter faz tudo tudo novo. Receba a Vai novidade de ter Deus na tudo tua vida. novo. Aleluia, Jesus. Vai ter tudo novo. Vai ter tudo novo. Vai ter tudo novo. Obrigada, Jesus. Eu vou cantar de novo. Cante. Um novo canto Deus me dá. Hoje tem renovo. Nós declaramos, minha vitória chegará. Eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá. Terá tudo em dobro, novidade chegará. Vai ter tudo novo. que voz linda, meu Deus! Aleluia, gente. Nesse momento eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado a manter o podcast. Depois do Culto Teste, obrigado. Buckingham Perfumaria, Huawei Style, Moda Evangélica, a Escola de Música é Mestre também, Duartes Eventos e Gráfica TH. Muito obrigado. Todos estão, o Instagram deles no nosso canal aí. E nesse momento eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, @depois do Culto Cast. Ative o sininho, não perca nenhum episódio que será lançado aqui. E nesse momento, Rafaela, nós queremos te agradecer. Tá bom? Pessoal da produção. Eu que não tenho palavras para te agradecer. Nós queremos te agradecer por tudo, pelo seu testemunho, pela história de vida contada aqui. E que você seja abençoado, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Gente, Deus abençoe. Eu quero aproveitar e pedir a você para me seguir lá no Instagram, @cantora Rafaela Monteiro, porque lá também tem os nossos contatos. Se caso você desejar me levar no seu evento, na sua igreja, eis-me aqui, tá? Por favor, hein? A gente indica. Tchau, tchau, gente. Deus Fica na abençoe, paz, hein? gente.